Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Hoje nós vamos continuar então com a análise dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então aqui nós estamos falando daqueles crimes praticados por funcionário público contra a administração. E esses crimes estão então dos artigos 312 até o 326 do Código Penal, sendo certo que o 327 trata da figura do funcionário público para os efeitos penais, que você precisa saber. Então, o 327, ele diz, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Não se esqueça que o parágrafo 1º do 327 traz aquelas figuras de funcionário público por equiparação e o parágrafo 2º traz uma causa de aumento de pena. Tá bom? Isso no 327. Então agora nós vamos voltar para o 312, que vai tratar do crime de peculato. Então vamos lá, vamos colocar na tela para você o peculato. 312, ele já começa com um dos verbos do peculato. Então ele diz, apropriar-se. Então esse é um dos verbos, né? Essa é uma das modalidades de peculato, chamado peculato apropriação. Apropriar-se o funcionário público de valor, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então aqui nós temos também o peculato desvio, tá bom? Mas vamos ressaltar o apropriar-se, que é o mais comum. Então só aqui no 312 nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º, aí nós temos o chamado peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, aí está o diferencial, hein? Embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtrai ou concorre para que ele seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então aqui no parágrafo 1º, nós temos a figura então do peculato furto ou peculato impróprio, tá? E aí nós vamos então nos debruçar numa análise mais aprofundada do tipo penal. O que se protege aqui, pessoal? Qual que é a objetividade jurídica de todos esses crimes contra a administração praticados por funcionário público? Ora, nada mais é do que a administração pública, tá? O patrimônio público. Então, o que se protege aqui? A administração pública, o patrimônio público. Então, a objetividade jurídica do peculato é a tutela, a defesa da administração pública e do patrimônio público. Sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que ostente a qualidade de funcionário público. Então, não é qualquer pessoa em geral, não. É a pessoa que ostente a qualidade de funcionário público. Aquela qualidade que o 327 lhe dá. Portanto, nós tratamos do peculato como crime próprio. Você lembra? Crime próprio é aquele que requer do sujeito ativo uma qualidade especial. E aqui, os crimes contra a administração só podem ser praticados por funcionário público, nos termos do artigo 327. O particular pode concorrer para esses crimes funcionais? Pode. O particular pode ser coautor ou partícipe do crime funcional? Pode. E nesse caso, ele vai responder como particular ou como funcionário público? Então, o artigo 30 do Código Penal, pessoal, ele tem uma regrinha que diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Qualidade de funcionário público é uma elementar do crime. A elementar é uma circunstância que integra o tipo penal, tá? Então, ela, nos termos do artigo 30, a qualidade de funcionário público aplica-se também ao particular, né? Ela passa ao particular, desde que conhecida dele. Então, a qualidade de funcionário público, nesse caso, se aplica também ao particular, desde que ele conhecesse esta qualidade de funcionário público do seu coautor ou partícipe. Não esqueça disso. Tá bom? Então, ele vai, se ele como particular concorrer de qualquer forma para o crime, sabendo da qualidade de funcionário público do seu coautor ou partícipe, nos termos do artigo 30 do Código Penal, ele também será tratado como funcionário público, ou seja, a ele será imputado o crime funcional. Tá? Só com relação ao rito é que ele não terá direito àquele procedimento especial que o Código de Processo Penal estabelece para os funcionários públicos, ou seja, o particular não terá direito àquela defesa preliminar ou prévia que o Código de Processo Penal estabelece para o funcionário público. Tudo bem?
Sujeito passivo desses crimes todos aqui é o Estado. Tá? Excepcionalmente, nós podemos ter algum particular também lesado, mas basicamente é o Estado. Se trata de um crime contra a administração pública. A conduta é apropriar-se. Então diz lá, apropriar-se o funcionário público. Apropriar-se, assenhorear-se, tomar para si, né, aquilo que tem a posse em razão do cargo. Justamente, então, o verbo apropriar-se se assemelha muito à apropriação indébita. Só que não é um crime de apropriação indébita, que é um crime praticado por funcionário público, que se apropria de dinheiro, valor ou bem que está sob sua posse em razão do cargo. Tudo bem? E aí, então, nós temos o chamado peculato apropriação. É o nome que se dá para esse peculato, cujo verbo é apropriar-se, cuja conduta é apropriar-se. Peculato apropriação. Então, a conduta é apropriar-se. Peculato apropriação. Neste peculato apropriação, peculato, então, chamado próprio, né? Peculato próprio, que é o peculato apropriação e o peculato desvio. Peculato apropriação e peculato desvio são chamados de peculato próprio. Então, nesse caso, nós temos a inversão do ânimos da posse. O funcionário público tem a posse ou a detenção da coisa, tá? E ele, em razão do cargo, portanto, ele inverte o ânimos da posse e passa a agir como se dono fosse, ou seja, ele se apropria da coisa de que tem a posse em razão do cargo. Tá? Exemplos aí da jurisprudência para ilustrar a nossa aula. Comete peculato serventuário que se apropria indevidamente de dinheiro que lhe fora confiado para o preparo de processos em andamento no cartório de que era titular. Tá? Então comete peculato serventuário que se apropria indevidamente de dinheiro que lhe fora confiado. Então ele tinha o dinheiro? Tinha. Estava sob sua posse? Estava. Em razão do cargo? Sim. O que ele fez? Se apropriou. Peculato, apropriação. Tá bom? Outro exemplo, prefeito municipal que se apropria de rendimento de dinheiro da municipalidade, depositado indevidamente em sua conta bancária e pessoal, e o gasta a seu bel prazer, sem controle da contabilidade pública e sem entrada nos cofres públicos. Como se fosse dinheiro próprio, esse prefeito comete o delito de peculato também em Minas Gerais, tá bom? Comete o crime de peculato policial que, em serviço de carceragem, se apropria de dinheiro e objetos do preso, cuja guarda lhe foi confiada, desviando-os em proveito próprio. Então, obviamente, ele está em função de carceragem e ele se apropria de dinheiro e objetos do preso, cuja guarda lhe foi confiada em razão do cargo. Certo, pessoal? Vamos testar, então, um conhecimentozinho aí? Então, tranquilo aí. CESP 2008, Ministério Público Estadual, Roraima, promotor de justiça. Marcos, fiscal de receitas do município de Caracaraí, né? Então já está dando a ele aí o quê? A qualidade de funcionário público. Atuando em razão do cargo, está aí também, apropriou-se de dinheiro recebido de contribuinte para pagamento de tributos e taxas. Nesta situação, Marcos cometeu o crime de peculato. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Certo. Ele, na qualidade de fiscal de receitas do município, obviamente funcionário público, atuando em razão do cargo, apropriou-se do dinheiro recebido de um contribuinte para pagamento de tributos e taxas. Então, nessa situação, o Marcos cometeu o crime de peculato? Perfeito, certo, sem nenhum problema. Tá? Temos uma outra modalidade de peculato também no artigo 312. É o chamado peculato desvio. É uma modalidade de peculato próprio, tá? Então, se cair na sua prova peculato próprio, o peculato próprio pode ser tanto o peculato apropriação quanto o peculato desvio. São modalidades de peculato próprio. O peculato desvio tem algumas características agora que a gente vai especificar um pouquinho mais, tá bom? Então, a conduta no peculato desvio é desviar o funcionário, embora sem o ânimo de apossamento definitivo, porque ele não quer pegar a coisa para si, mas ele emprega esta coisa de forma diversa da sua destinação, tá? De maneira a obter um benefício próprio ou alheio, daí o desvio. Tá bom? Ele desvia a coisa em benefício próprio ou alheio. Que coisa? Coisa da qual ele tem a posse em razão do cargo. Exemplos aí da jurisprudência. Peculato desvio. Coletor estadual que emprega o dinheiro público em fim diverso daquele para o qual lhe fora confiado. Reposição do numerário desviado, circunstância que não elide a configuração do delito. Então tá aí, peculato desvio. Coletor estadual empregou dinheiro público em fim diverso daquele para o qual lhe fora confiado. Reposição do numerário desviado, circunstância que não elide a configuração do delito. Esse é o peculato próprio, né? Peculato próprio
é o peculato desvio e o peculato apropriação, como eu já falei para vocês. E o peculato impróprio é o peculato furto, aquele do parágrafo 1º, tá bom? Então, quando ele fala em peculato próprio, é um gênero que tem duas espécies, o peculato apropriação e o peculato desvio. O peculato de uso, pessoal, não é tipificado na lei, tá? Eu pus aí que ele é punido como peculato próprio, ainda que o funcionário devolva o valor, o bem. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado. Os tribunais têm uma posição muito específica sobre o peculato desvio. Porque eles dizem, aliás, desculpem, sobre o peculato de uso. Porque criou-se uma jurisprudência no sentido de que o peculato de uso seria fato atípico, remanescendo apenas uma responsabilidade administrativa por parte do funcionário. Eu me explico, tá? O funcionário que utiliza em benefício próprio bens da repartição. Por exemplo, tá? Eu te dou um exemplo que está na tela aí. Inexistiria crime de peculato na conduta do funcionário público que utiliza em benefício próprio veículo pertencente à administração pública que lhe foi confiado ou que utiliza mão de obra ou serviços públicos em benefício próprio. Haveria mero ilícito administrativo ou civil nos casos de improbidade administrativa. Por quê, pessoal? Porque eles acham que o peculato desvio seria só desviar, não está falando em usar. E se o funcionário público usa os bens da repartição, por exemplo, o funcionário público usa o veículo da repartição em proveito próprio, o funcionário utiliza o maquinário da repartição pública ou da prefeitura. Eu já peguei casos muito tristes de peculato, que no meu ponto de vista era peculato desvio, mas que foram caracterizados como peculato de uso. É peculato desvio, pessoal, não tem jeito, tá? Mas a jurisprudência é meio complicada nesse sentido. Vejam só, tratando-se de peculato doloso, diz aí o Supremo, nos seus casos, a reposição do dinheiro apropriado não extingue a punibilidade nem é fator de ser levado em conta para a redução da pena. O peculato de uso, além de não ser definido como crime no Código Penal vigente, pressupõe que a coisa seja infungível, o que não sucede em tais casos com o dinheiro. Então essa jurisprudência ainda é melhorzinha. Agora, nós temos algumas do TJ aqui de São Paulo preocupantes. A utilização de veículos ou máquinas da Prefeitura Municipal na realização de serviços particulares, ainda que acarrete natural consumo de combustível, constitui mero peculato de uso, não punível em nosso direito, passível apenas de sanções administrativas. Então, há várias e várias decisões no sentido de que, nestes casos, a utilização de veículos ou máquinas da prefeitura na realização de serviços particulares não caracterizaria peculato de uso. Aliás, não caracterizaria peculato desvio, e sim peculato de uso, que é um fato atípico. Olha a próxima. A utilização de veículos oficiais na realização de serviços particulares, ainda que acarrete consumo de gasolina, não constitui peculato, é apenas suscetível de sanções administrativas, tá? Pensando nisso, pessoal, é que houve um projeto de lei no Senado, em 2006, que eu não sei que fim levou, tá? Eu não sei que fim levou, está parado. Aliás, eu acho que não dá nem para encontrar, a última busca que eu fiz, não encontrei esse projeto de lei do Senado em tramitação. Nem tramitando está, tá? E a ideia desse projeto era justamente suprir essa lacuna, se é que nós podemos falar, assim, ou seja, suprir essa falta, para que nós tivéssemos um tipo penal incriminando a conduta do funcionário que usasse o bem em benefício próprio. E aí ficaria da seguinte forma, que não tem esse parágrafo, isso é no projeto. Artigo 312, parágrafo 4º. Utilizar-se o funcionário público indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, 2 a 6 anos e multa. Então, perfeito. Né? Perfeito. Agora, nem tramitou isso aqui, né? Não tramitou, isso aí parou, e não sei onde é que está. Se você tiver notícia, me mande, porque isso aqui, para mim, né, sumiu do mapa, esse projeto. Mas existia um projeto tentando mudar isso, tá? E aí vem uma outra questão importante. E se o funcionário público subtrai, isso já caiu em prova também, pertences do colega da repartição? Então, por exemplo, eu deixo meu paletó na cadeira da minha sala lá, e vai lá o fulano, enfia a mão no meu bolso e pega a minha carteira, pega dinheiro, pega o meu relógio, pega o meu telefone celular, pega o meu computador.
não da repartição, computador particular. Ele comete furto, por quê? Porque aqueles bens que estão comigo não estão sob a posse da administração. Então nós não podemos achar que porque o bem está dentro da repartição, necessariamente ele está sob a posse da administração. Não. Se eu entrar na minha repartição pública com o meu paletó, tá? E aí eu tiro o paletó e coloco numa cadeira, vai lá um colega de trabalho, enfia a mão e pega o que é meu, isso é furto. Da mesma forma, a mulher. Né? A mulher deixou a bolsa, lá a funcionária pública deixou a bolsa na cadeira, ou a bolsa colocada em cima da mesa, vai alguém lá, um outro colega de repartição e pega o dinheiro, isso é furto, isso não caracteriza o crime de peculato, tá bom? E aí o objeto material do peculato, né? O que é que pode ser objeto do peculato? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então, o objeto material é dinheiro, valor ou qualquer bem. Então, dinheiro, moeda metálica ou papel moeda de circulação no país. Valor, títulos, né? Representativos de dinheiro. E bens públicos ou particulares, aí, obviamente, que estejam sob a posse do funcionário público em razão do cargo. Deu para entender, pessoal? Então veja que é bem fácil, né, o crime de peculato. Ele até aqui não representa nenhum probleminha para nós. Com relação aos prefeitos municipais, vamos fazer um trabalho legal aqui. Você já ouviu falar do Decreto-Lei 201, esse que está na tela aí? Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 67. Ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Então olha que interessante o que ele diz, esse decreto. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara dos Vereadores. E aí ele traz inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, e aí tem dezenas de incisos. Então, estes do Decreto-Lei 201, pessoal, são crimes que se aplicam aos prefeitos municipais. E para o prefeito municipal, e só para o prefeito municipal, existe sim a criminalização do peculato de uso. Porque o inciso 2º diz, né? Olha aí, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos, sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário. 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços. Então, se o prefeito, que é um funcionário público para os efeitos penais, utiliza-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços da municipalidade, ele comete crime. Agora, e se é o seu secretário que faz isso? Não comete crime. Porque aí, para os funcionários públicos comuns, né, tem-se entendido na jurisprudência que não haveria peculato de uso, e sim um aspecto puramente funcional a ser verificado. Enquanto que para o prefeito municipal, não. Para o prefeito existe um tipo penal próprio, que é esse aqui do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos. Artigo 1º, inciso 2º. Claro até aí, pessoal? Claro até aí? Tá? Questão da aprovação de contas, também é jurisprudencial. Se alguém perguntar para vocês, mas para configurar esses crimes funcionais precisa ter aprovação de contas? Não. Né? A aprovação de contas não exime o funcionário público da responsabilidade penal. Porque aí o funcionário diz assim, mas tanto que eu não peguei nada, que as minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município e tudo que bem. Não. A aprovação das contas pela Câmara, e aí ele põe Câmara, porque naquela época dessa jurisprudência, no interior, onde não havia tribunais de conta, quem fazia a aprovação das contas era a Câmara Municipal. Hoje não mais, tá? Então, a aprovação das contas, vamos pôr aí, pelo Tribunal de Contas, não tem o condão de impedir a apuração dos fatos criminosos e a aplicação da lei penal, se positivada a existência de peculato. Tá certo até aí, pessoal? Tudo bem? Elemento subjetivo é o dolo. Elemento subjetivo é o dolo, tá? E aí nós temos o peculato apropriação, que se consuma com a efetiva apropriação, o peculato desvio, que se consuma com o efetivo desvio, tá? Nós temos a tentativa, que admite-se, e nós temos a ação penal, que é pública incondicionada. Tá bom? Então, bem tranquilo essa primeira parte aí. Nós temos o peculato apropriação, peculato desvio, que são formas de peculato próprio. Não esqueça disso. Tudo bem? Parágrafo 1º, peculato furto, também chamado de peculato impróprio.
Então ele põe lá, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então vejam que aqui o funcionário não tem o bem sob a sua posse. Não, ele não tem o bem sob a sua posse, tá bom? Então ele não tem o bem sob sua posse, embora não tendo a posse do bem, né, do dinheiro, do valor e do bem. Mas o que é que ele faz? Subtrai ou concorre para que seja subtraída essa coisa. Ele não tem a sua posse. Não tem na sua posse. Então vamos imaginar, o funcionário entra numa repartição a qual ele tem acesso e ele subtrai de lá algum bem. Veja, ele não está na posse daquele bem, mas ele tem acesso a essa repartição em razão do cargo. Então ele vai responder por peculato furto, também chamado de peculato impróprio. Tá? Peculato próprio é aquele do parágrafo do caput, que é o peculato apropriação, peculato desvio, e esse aqui é o peculato impróprio, também chamado de peculato furto. Tá bom? Neste caso aqui, no peculato furto, é a mesma coisa que o peculato normal, tá? É um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público, o particular pode concorrer sim, né? O sujeito passivo também é o Estado, isso tudo no peculato impróprio, tá? E os verbos são subtrair ou concorrer, né? Porque ele põe subtrair ou concorrer para que seja subtraído, tá bom? Então, aí é muito sossegado. E, nesse caso, o diferencial no peculato impróprio é que o agente não tem a posse ou a detenção da coisa. Não, ele não tem a posse ou a detenção da coisa e ele a subtrai ou concorre para que seja subtraída, valendo-se de facilidades que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Tudo bem? Elemento subjetivo do peculato impróprio. Né? Mesma coisa, dolo, todos os peculatos aqui até agora são dolosos. Já já nós vamos ver a modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo é o dolo e a consumação ocorre com a efetiva subtração ou com a efetiva concorrência para a subtração, porque ele fala subtrair ou concorrer para que seja subtraído, não é? E a tentativa admite-se e a ação penal é pública incondicionada. Tudo bem, pessoal? Vejam bem. Muito tranquilo, muito sossegado até agora, hein? Muito tranquilo. Vamos falar do peculato culposo. Figura interessante, cai muito em prova, tá? E, portanto, você precisa estar bem esperto com o peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Olha que interessante, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Então nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, então diminui bastante. O que é concorrer culposamente? Vejam, pessoal, não é ele que pratica o peculato aqui. Ele simplesmente concorre para que outrem pratique o crime. Agora, é necessária uma relação de causalidade, olha o que você está vendo aí. Tá? Óbvio, a concorrência culposa dele tem que ter relação com o crime praticado contra a administração, tá? Então são aqueles funcionários lenientes, indolentes muitas vezes, não é? Eu já vou dar um exemplo, depois eu vou complementar com outro caso que eu já vi. A consumação do peculato culposo é um crime culposo, tá? O sujeito não tem cautelas necessárias e aí ele não preserva adequadamente os bens do poder público. E nesse caso resulta a consumação de uma outra modalidade de peculato. Então vamos tomar muito cuidado com o peculato culposo, tá? Olha o exemplo que eu queria te dar. Quem deixa a serventia de cartório por conta de outrem irregularmente, sem conhecimento oficial da autoridade superior, cria culposamente condições favoráveis à prática de ilícitos administrativos e criminais, respondendo pelo delito previsto no 312, parágrafo 2º, que é o peculato culposo. Bom, então, quem deixa a serventia de cartório por conta de outra. Eu já peguei caso assim, viu, pessoal? Peguei um caso uma vez que a pessoa queria almoçar, só estava ela na repartição. E o colega que iria chegar naquele horário para render, né, o outro, então, para poder almoçar, né, um só ia almoçar quando o outro chegasse. Aí o outro estava demorando, ele falou assim, eu vou almoçar, não quero nem saber. Largou a repartição aberta e saiu. Quando ele voltou, tinham sumido coisas da repartição. Consequência, ele respondeu por peculato culposo, sim. Por quê? Porque ele abandonou a repartição sem condições de ficar naquela situação. Tá bom? Então, portanto, ele vai responder sim. Agora, nós temos que ver o parágrafo 3º, que é bem importante. No caso,
a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, no peculato culposo, e só no peculato culposo, a reparação do dano até a sentença irrecorrível é causa de extinção de punibilidade. Enquanto que a reparação do dano depois da sentença irrecorrível, só no peculato culposo, reduz de metade a pena imposta. Tá? Então, precisa esperar o trânsito em julgado. Precisa esperar transitar em julgado. Se transitar em julgado uma sentença condenatória, então ele ainda pode pagar, não é? Só que aí só reduz de metade a pena. Agora, se ele pagar antes da sentença irrecorrível, então aí está extinta a punibilidade. Tudo bem? Agora, no peculato culposo, isso aí que nós falamos, hein? Vou voltar um pouquinho. Ó. Parágrafo 3º é no peculato culposo. E se o peculato for doloso, nós podemos reparar o dano? Sim, não tem problema nenhum. A reparação do dano no peculato doloso pode ser considerado arrependimento posterior. Mas vocês lembram, o que é o arrependimento posterior? O artigo 16 do Código Penal, ele diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa por ato voluntário do agente até o recebimento da denúncia ou da queixa, não é? Então ele diz lá, nesse caso, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa por ato voluntário do agente até o recebimento da denúncia ou queixa, a pena é diminuída. Então aqui nós temos no peculato culposo a reparação do dano como causa de extinção de punibilidade. No peculato doloso, a reparação do dano é um arrependimento posterior e só causa redução da pena. Tá? E ainda assim, no peculato doloso, o sujeito tem direito, ainda se ele reparar o dano, a uma circunstância atenuante de reparação. Tá bom? Mas não são os mesmos efeitos do peculato culposo. O peculato culposo tem um efeito na reparação do dano muito mais amplo do que o do peculato doloso. Tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos treinar? Então ele diz aí, na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, se precedente à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, se precedente à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Interessante, né, pessoal? Certo ou errado? Certíssimo, né? Certíssimo. Então, vejam que não é difícil isso, tá? Isso não é difícil em hipótese nenhuma. O que você tem que fazer? Pegar o artigo 312, dar uma boa destrinchada nele, não é? Ver lá que no caput nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio, tá certo? Que são hipóteses de peculato próprio. No parágrafo 1º nós temos o peculato furto, que é chamado de peculato impróprio. No parágrafo 2º nós temos o peculato culposo. E no parágrafo 3º nós temos a reparação do dano, não é, no peculato culposo, como causa de extinção de punibilidade ou de diminuição de pena. Então, atente para isso, tá? O 312 é muito importante, é um artigo que cai muito nas provas e eu quero fechando por aqui. Nós nos vemos numa próxima oportunidade e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa recapitulação disso tudo e vai conseguir lograr a sua tão almejada aprovação, tá bom? Nos vemos então numa outra oportunidade. Muito obrigado.